Olá, como vai você? Bem, o tema da nossa aula de hoje é as guerras do século XX e as guerras do século XXI. Eu quero falar da Primeira Guerra Mundial, quero falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas quero falar também sobre as guerras do século XXI. E quero mostrar a vocês quais as causas e as consequências desses conflitos. Vamos falar sobre as guerras. Vamos falar sobre as guerras. A Primeira Guerra Mundial, todos nós sabemos, foi provocada pela crise do imperialismo, pela concorrência entre as grandes potências europeias, pela disputa dos mercados mundiais, principalmente da África e da Ásia. Mas é bom a gente lembrar que no início do século XX, outros fatores colaboraram para a Primeira Guerra Mundial. Um deles foi a chamada política das alianças, a concorrência entre dois grandes blocos poderosos dentro da Europa. De um lado nós tínhamos a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Hungria. E do outro lado nós tínhamos a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Esses dois blocos entraram em processo de oposição. E foi exatamente o assassinato de Sarajevo, na verdade o assassinato de Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo. Francisco Ferdinando era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Isso acabou provocando a reação imediata do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. A Rússia veio em defesa, a Alemanha, França e Inglaterra acabaram entrando no conflito. Conflito que se estendeu por 4 longos anos e que a gente pode separar em 3 fases. A primeira fase normalmente é conhecida como Guerra de Movimentos. Como o próprio nome está dizendo, os exércitos europeus estavam se movimentando, buscando conquistar novos territórios. A segunda fase, a mais longa e dolorosa, chama-se Guerra de Trincheiras. Nesse período, os exércitos ficaram imobilizados, tentando garantir as áreas já conquistadas. E a terceira fase, nós chamamos de Nova Guerra de Movimentos. É quando os exércitos saem das trincheiras e tentam resolver o destino da guerra. Mas o ano mais importante do conflito foi o ano de 1917. Não esqueça disso, 1917, por 2 razões. Primeiro, porque em 1917, atiçada pela Revolução Bolchevique, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, assina um acordo com a Alemanha chamado Tratado de Brest-Litovsk e sai da Primeira Guerra. E o outro grande fato do ano de 1917 é a entrada dos Estados Unidos na guerra, alegando o afundamento de seus navios e outros interesses, mas na verdade o que movia os Estados Unidos era a necessidade de garantir os investimentos que tinha feito na Entente, principalmente na França e na Inglaterra, que a esse momento estavam ameaçadas de serem derrotadas pela Alemanha. A guerra se encerra no dia 11 de novembro de 1918, com a capitulação da Alemanha, e deixa cicatrizes profundas no cenário geopolítico europeu. É bom a gente lembrar que a Alemanha derrotada foi humilhada pelo famoso Tratado de Versalhes. Hitler chamava de ditadura de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, assinado pelas potências vencedoras da guerra, impunham à Alemanha sanções importantes, como, por exemplo, as cláusulas territoriais, que tiravam da Alemanha territórios importantes e colônias na África, as cláusulas econômicas, que obrigavam a Alemanha a pagar fortes indenizações aos países vencedores, as cláusulas de segurança que limitavam o poderio bélico da Alemanha. A Alemanha não poderia ter exércitos, a Alemanha não poderia ter armas, não poderia ter navios de guerra, nem aviação de guerra, e as cláusulas diversas, que diziam que ao assinar o Tratado de Versalhes, a Alemanha assumia inteira responsabilidade pelo conflito. É bom a gente lembrar algumas consequências importantes da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a vitória dos Estados Unidos significou a ascensão norte-americana na liderança do cenário mundial. Segundo, a estrela perde seu brilho. A Europa deixa de ser o grande centro do mundo. Ao mesmo tempo, é bom a gente lembrar que os antagonismos eles não foram extintos após a Primeira Guerra Mundial. O morticínio, os milhões de mortos, feridos, desaparecidos, acabaram estimulando ainda mais os antagonismos. É por isso que a gente diz que a Primeira Guerra Mundial ela é a principal causa da Segunda, e a Segunda Guerra Mundial é a principal consequência da Primeira, porque a Primeira Guerra Mundial estimulou o nascimento dos chamados partidos e tendências nazifascistas que vão levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial
ela foi estimulada pela Primeira Guerra. A agressão do Tratado de Versalhes estimulou sentimentos nacionalistas exacerbados. Isso somado à liderança carismática de homens como Adolf Hitler e Benito Mussolini, acabaram levando o mundo a uma hecatombe, a um cataclisma que a gente chama de Segunda Guerra Mundial. É bom a gente lembrar também que o avanço do socialismo assustava a burguesia internacional, que acabou bancando, financiando a ascensão desses partidos de extrema-direita, ultranacionalistas, anticomunistas. Isso acabou levando o mundo a uma expansão militarista muito forte. A Alemanha passa a desrespeitar o Tratado de Versalhes, inicia uma ocupação territorial, até que, em setembro de 1939, a reação da França e da Inglaterra levam ao início da Segunda Guerra Mundial. É bom a gente lembrar que o ovo da serpente foi uma política chamada política de apaziguamento. As grandes potências democráticas pensavam, quem sabe é melhor deixar Hitler ir até onde ele possa ir, controlar o avanço do comunismo, ele é útil, vamos ver até onde ele vai sem nos incomodar. Pois é, a serpente acabou nascendo e a víbora envenenou o mundo. Foram anos de sofrimento e destruição, milhões, dezenas de milhões de mortos, avanços e recuos, até que, ao final de 1944, ficava muito claro que a vitória dos aliados iria determinar o fim desses regimes nazifascistas. É bom a gente lembrar que o fim da Segunda Guerra Mundial marcou a ascensão da União Soviética. O apoio soviético aos aliados garantiu a derrota definitiva da Alemanha, terminada a Segunda Guerra Mundial. Além da estupidez, da abominação dos campos de concentração, fruto da intolerância nazista contra os judeus, além da bomba de Hiroshima, que é o símbolo máximo dessa nova ordem que se apresenta, nós temos também a ascensão da União Soviética como potência mundial. Para falar da ascensão da União Soviética, dessa nova ordem pós-Segunda Guerra, eu chamo o professor Iomar Seixas. Ok, Ricardo. A Guerra Fria é um momento histórico que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde existiam dois polos, os capitalistas dominados pelos Estados Unidos e os socialistas dominados pela antiga União Soviética. Com a queda da União Soviética, o esfacelamento dela no final da década de 80 do século XX, o mundo se transformou em multipolar. O surgimento de novos blocos econômicos, a União Europeia, o APEC, controlado pelo Japão, e o NAFTA, controlado pelos Estados Unidos, formam a nova ordem mundial. Infelizmente, o século XX ainda é regido por muitos conflitos. Conflitos na nossa América Latina, como por exemplo a guerra na Colômbia, as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Conflitos na velha Europa, como na Irlanda, o conflito entre católicos e protestantes do IRA, quase extinto, ou do ETA, na Espanha, que luta pela separação do País Basco do domínio espanhol, os conflitos do Oriente Médio, os problemas na África ligados à questão dos conflitos tribais, étnicos, na Ásia também, a intolerância religiosa em várias partes do mundo. Além dessa intolerância, é bom a gente lembrar de que questões como disputas territoriais, confrontos econômicos e principalmente o grande comércio de armas que alimenta um poder imenso que conduz ao mundo a muitos conflitos, a muitas guerras. Mas é preciso ter esperança. É preciso que a gente se inspire em personagens importantes da história. Homens como, por exemplo, Martin Luther King, mulheres como Madre Teresa de Calcutá, avatares importantes como Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Buda e tantos outros. Alguns brasileiros como Chico Mendes, brasileiros como Chico Xavier, como a nossa irmã Dulce. Eles são exemplos de que a gente pode construir uma humanidade bem melhor.
você pode construir um futuro diferente e muito melhor para você. É preciso que você pense nisso. Invista em você próprio. Você é o construtor do seu destino. Estudar, aprimorar-se, investir em si e transformar a sua vida para transformar a humanidade também. Muita paz, luz para você e sucesso!